que eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive com vocês. Eu tinha uma operação que vendia muito o quê? Governos e prefeituras. E eu queria aumentar a minha venda em fio muito grande. Eu sempre faço algumas perguntas para mim. Se o mercado muito, se a minha operação não está vendendo, o problema está aqui internamente. E aí eu fui testar o convênio para aprender, porque gente, que cada servidor, cada nicho, né, INSS e tal, vai ser diferente de você abordar. Um dos mitos, inclusive, é achar, as pessoas acham que para poder vender federal eu tenho que ter conhecimento até da NASA. Não, gente, o servidor, quando a gente fala que o servidor federal é um pouco mais questionador, ele vai te questionar pontos de consignado, que você já tem que saber previamente, independente se você vende INSS, governo ou prefeitura. Ele não vai te fazer uma pergunta de economia, né, de mercado financeiro, de investimento. Não é isso. Bom, seguindo essa linha, eu queria muito vender federal. E aí eu falei, qual que vai ser a forma de começar a vender? Porque eu, como gestora, eu sempre testei antes de passar para a equipe. E aí eu desenvolvi, Rai, uma forma de vender pelo WhatsApp. Só que não era o WhatsApp em massa, tá? Era uma forma manual de vender o WhatsApp. A gente estava conhecendo o convênio, né? Então eu fui desenvolvendo o fluxo. Eu sou muito de fluxo de processos para entregar para minha equipe a forma mais redonda possível para ela ter sucesso naquilo. Então eu fui desenhando o fluxo. E aí, por exemplo, como que eu comecei? A gente enviava apenas uma mensagem assim, por exemplo, Rai, você é uma servidora pública. Bom dia, Rai, tudo bem? Só. E aí eu tinha algumas hipóteses. Se você era a Rai, você ia falar assim, oi, quem tá falando? Ou você ia falar assim, não conheço. Ou você ia falar assim, ou você nem falaria se era a Rai e falaria assim, mas quem tá falando, por exemplo? E aí eu tinha sempre um fluxo. Se o cliente responder isso, mande isso. Se o cliente responder isso, mande isso. Eu não mandava uma mensagem completa, cara, tipo, bom dia, Rai, tudo bem? Eu sou a Lívia, analista de consignado, eu tenho uma oferta imperdível. Eu não mandava de cara, porque senão ela poderia ler. Sim, é esse ponto que eu te digo. É isso que as pessoas fazem. Eles pegam e criam uma mensagem inteira. Oi, eu sou a Lívia, eu tenho aqui 10 mil reais, assim, assado, Entendi. e se você quiser, responda. Não, aí não dá certo, porque às vezes o cliente nem responde, ele acha que você está sendo um pouco invasivo, porque é o WhatsApp dele, ele pode te denunciar. Eu escuto muitas histórias de chips bloqueados nas operações, porque eles saem trabalhando dessa forma, né? Então, eu fazia isso. Quando o cliente respondia, até pela forma como o cliente responde, você sente se ele é um pouco mais amigável ou não. Na hora que ele respondia, eu tinha um fluxo que falava um pouquinho do benefício, eu introduzia a portabilidade, porque a portabilidade é um benefício já muito claro, mas nem sempre o que eu ia fazer para o cliente era uma portabilidade, mas eu tinha que ter uma conversa inicial. E aí eu falava, você autoriza eu enviar mais informações e fazer simulações sem compromisso? Quando eu pergunto isso para um servidor federal, ele sente, poxa, a pessoa está sendo gentil do outro lado, ela está me perguntando se pode ou não. E aí eu já respondia, se sim, favor enviar o extrato de consignação e contra-cheque, se não, gostaria de entender o porquê você vai perder essa oportunidade. Uns já enviavam o contra-cheque de cara, outros falavam assim, eu tenho interesse, mas não vou enviar contra-cheque. Aí eu orientava a equipe a fazer cálculo pelos sistemas de consulta, só para ele entender que a gente tinha algumas informações. Aí tinha um script que era direcionado ao quê? Quando o cliente você sente que o cliente está inseguro, tinha um script falando da certificação bancária. E aí o vendedor mandava foto da certificação dele, aprovado, explicava o que era certificação. E com isso, eu saí de 100 mil de venda de federal, que era uma coisa muito pequena, e teve meses que a minha venda federal representou mais de 50%, né? Então a gente atingiu patamares muito altos, até porque o ticket médio é muito alto. Mas pelo que eu entendi, você concorda comigo, é só eu que não tinha percebido a forma como você explicou, que é mandar a mensagem por inteiro, né? E esperar que o cliente já seja positivo. Sim, sim, exatamente.